A Mari mandou boa noite ali. Tem mais uma mensagem, deixa eu ver. Hum. Ah, ali, ó, da Lívia. O oi, oi da Lívia ali. Pô, vamos lá. Até tava batendo um papo aqui com o Gustavo. Boa noite para todo mundo. Eu tava fazendo um negócio importantíssimo, por isso que eu tava concentrado aqui. Eu sempre entro um pouquinho antes, né? Às vezes, se vocês conectarem aí 15, 20 minutos antes, eu já tô logado. Porque eu sento aqui na frente do computador e começo a trabalhar, a fazer coisas avançadas. Mas o que eu estava fazendo agora era importantíssimo. Assim, ó, se... Nossa, Letícia, Peritiba. Peritiba? Onde é Peritiba? Olha que legal, eu não lembro de já ter visto Peritiba ali, a Letícia ali. Eu já tô olhando onde é que é aqui. Hum. Pô, eu parei o que eu tava falando, né? Eu parei o que eu tava falando. Ah, já vi aqui, ó. Ó, vamos lá. O que que eu tava fazendo aqui que era tão importante? Pertinho de Concórdia, né? Eu acabei de abrir o mapa aqui. Pô, que legal. O que eu tava fazendo de tão importante aqui, ó, era tirar o cantinho da unha que tava me incomodando desde as 7 horas da manhã, sabe? Sabe o cantinho que levanta ali? Cara, e aí levanta aquele cantinho, e aí eu tava o dia inteiro mexendo nele, eu não via a hora de chegar em casa e pegar um alicate para arrancar o cantinho. Mas agora, ih, caiu meu alicate. Deixa eu ver. Ah, tá bom. Mas agora, é assim também. Puta, isso incomoda muito, cara. Aí toda vez que eu passava na blusa assim, dava aquele Porra, é horrível, cara. Ó, juro pra vocês, eu tava aqui ajeitando o cantinho. Ô, cara, e a gente, ainda bem que é online, né? Já pensou tudo presencial, chegando em sala e eu arrancando os cantinhos da unha na sala, assim, sentado? Ó, eu vou compartilhar um negócio com vocês aqui, tá? Pra gente começar a trabalhar. Já tô compartilhando, já tava tudo aberto, já deixo tudo prontinho. Vocês já estão ligados na minha memória, que é incrível, eu sei exatamente onde a gente parou. Aqui, ó, nessa tela, né? No dia 16/9, que foi semana passada. O que é que a gente tava. Ai, deixa eu só botar vocês num cantinho aqui, ó. Botar vocês um pouquinho menor aqui no cantinho. Ó, o que que a gente tava falando semana passada? No finalzinho, opa, no finalzinho da aula, ó, falando sobre idioms, né? Então, quem vai fazer a CAF? Só para a gente retomar, né? Eu sempre começo retomando um pouquinho da aula anterior. Quem vai fazer a CAF é tradicionalmente, eles têm essa questão do idiom, da expressão, né? Lembra, ó, só vamos lembrar da dica qual que era, né? Lembra que semana passada eu mostrei essa questão da CAF aqui para vocês, que não é uma questão muito velha, né? Aí tá escrito assim, ó, aqui ó, na linha 34, ó, a rule of thumb worth following. Rule of thumb. E embaixo diz que rule of thumb é uma expressão. Ai, meu Deus do céu. E agora, o que que eu vou fazer? Né? Daí eu falei, 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 falei e voltei para a mesma questão. Lembra? Essa tela aqui é legal a gente dar só uma olhadinha, ó. O idiom, né? Ou idiomatic expression, ela é muito característica de uma região, né? Certos grupos ou regiões, está escrito aqui, ó. Então, cara, Santa Catarina é um estado bem doido, né? Porque, assim, ó, se a gente pegar aqui onde eu tô em Florianópolis, se a gente pegar a Lívia, que tá lá no sul, perto da serra ali, né? Se a gente pegar agora a Letícia, que tá lá perto de Concórdia, cara, parece que são países completamente diferentes, né? Ou parece que são estados completamente diferentes. Porque a gente tem um jeito de falar diferente, a gente tem sotaque diferente, né? E a gente tem expressões diferentes, tá? Então essa é a dificuldade de um idioma em português. Agora tu imagina isso em inglês.
né? Então eu mostrei essas frases aqui de cima para vocês, ó. She let the cat out of the bag. Ela deixou o gato sair da bolsa. Não faz sentido. Ela deixou o gato sair da bolsa. Não faz sentido porque é uma tradução literal, né? Aí, essa daqui, ó, a segunda frase, ó, ela deu com a língua nos dentes. Lembre-se, é a expressão equivalente, né? Expressão equivalente. E contar um segredo, ela contou um segredo. Isso aí é o significado, né, dessa expressão. Tá bom? Qual que era a dica, né? Depois daquele falatório todo de semana passada, qual que era a dica? Eliminar as alternativas que usam o sentido literal das palavras. Ó, ela deu com a língua nos dentes. Não tem nada a ver com língua, não tem nada a ver com dente. Lembra? She let the cat out of the bag. Ela deixou o gato sair da bolsa. Cara, não tem nada a ver com gato, não tem nada a ver com bolsa. Esquece do gato. Né? E a gente foi vendo outros exemplos aqui, ó. Tipo. Don't look a gift horse in the mouth. Cavalo dado não se olha os dentes. Cara, não tem nada a ver com cavalo, meu. Esquece o cavalo. Procura as alternativas que não falam em cavalo, né? E daí a gente volta na questão da CAF, ó. Rule of thumb. Thumb, deixa eu pegar aquela minha canetinha aqui, que eu sempre pego, né? Ali, ó. Thumb, canetinha, aqui. Ó, thumb, dedão. Isso. Dedão, thumb, dedo é finger. Tá, eu vou eliminar todas as alternativas que falam em dedo. Ó, a piece of string around one's finger, certain parts of the body, such as the thumb, unlike the thumb, which is a different finger. A única que não fala em thumb nem em finger é a letra C. E essa daí vai ser a resposta, né? A gente viu essa, ó, era a mesma ideia aqui do Calvin, ó. She's not buying this. Ela não tá comprando isso. Cara, ela não tá comprando isso no sentido de ela não tá acreditando nisso, né? Primeira coisa que eu ia fazer é eliminar todas as alternativas que usam buy no sentido de comprar. Ó, money to buy cookies, diz aqui, ó, na 01, né? Então isso aqui eu já sei que não é, tá? A gente terminou a aula falando dessa daqui, né? É uma expressão bem ruim, lembra? Né? Eu até comentei isso aqui, ó. Silence implies consent, né? O silêncio implica consentimento. Assim, se tu não falou nada é porque tu aceita. Daí eu até comentei no final da aula, né? Gente, nesse sentido aqui, né? Nessa figurinha aqui, essa expressão encaixa, né? Em outras situações, essa expressão ela é péssima, tá? Foi ali que a gente parou. Dá uma olhada nisso. Opa, tem um chatzinho ali, ó. Vamos ver. Decorar algumas partes do corpo. Eu acho. Algumas partes do corpo eu acho bem importante. Tá? Vamos. Deixa eu aproveitar o chat ali, ó. Tá? Eu vou aproveitar o chat e eu vou responder a pergunta que a Mariana fez ali no chat. Se, por exemplo, eu tiver um texto falando de um problema no baço. Pô, tá de sacanagem, né, cara? Ó, um problema no baço. Celinho, eu não sei o que é baço, nem em português, né? Como é que eu vou saber o que é baço em inglês? Se cair uma parte do corpo humano que tu não faz ideia do que significa, inventa uma, né, cara? Lê assim, ó. Ó, baço, deixa eu escrever aqui, ó, no chat, tá? Baço, ó, em inglês fala spleen. Se aparece spleen lá no texto e tu identificou que é um problema no spleen, uma doença no spleen, e que spleen é uma parte do corpo, mas tu não sabe que parte do corpo é aquela, dane-se, né? Dá de responder a prova. Sei lá, diz que é fígado, diz que é coração, bota qualquer outra, né? Só para que o texto, só para que você consiga ler o texto. Agora, tem algumas partes do corpo humano, assim, alguns órgãos que eu acho legal saber, né? Não é muita coisa. Ó, vou botar, tô escrevendo aqui, ó, brain, que é o cérebro, né? Acho que esse daí é facinho. Heart, que é o coração, de boa, né? Fígado, liver, tá?
kidneys, ó, kidneys, tracinho, rins, isso. Deixa eu ver, eu vou botar mais um só, tá, que eu acho que pode, né, de repente, vai saber, né. Ó, eu vou escrever só mais um, bladder, que é bexiga, assim, ó. Eu acho que esses aqui vale a pena, tá. Tem outros, né, tem outros, tipo stomach. Pô, mas aí não precisa, né, é um cognato, né, parece com uma palavra em português, tá. Essas coisas assim, tipo leg, arm, né, braço, perna, neck, que é pescoço, né, isso eu acho um pouco mais tranquilo, assim, de entender, tá. Mas esses órgãos aqui, ó, seria legal saber, né. Ali a ideia de finger, tô escrevendo mais aqui, ó. A ideia de finger, que são os dedos, né, e o thumb, que é o dedão. Que mais? Vamos lá, ó, legs, que são as pernas, feet, que são os pés, arms, que são os braços. Qual outro que eu falei? Neck, né, que é o pescoço. Faz um bonequinho, cara, não custa, né, não custa. Vamos lembrar que a prova da CAF, o texto da prova da CAF é um texto da área médica, né, é um texto da área médica. Então a possibilidade da gente ter, assim, falando sobre alguma parte do corpo é muito grande, né. A possibilidade do texto citar alguma parte do corpo é muito grande, tá, por ser esse texto da área médica, né. Então, fazer um bonequinho, escrever mesmo, não é nada muito difícil, tá. Ó, vamos lá, aí, tô aqui, deixa eu baixar o chat um pouquinho aqui, ó. Olha só, eu botei um texto aqui pra gente, pensando nessa ideia aí da CAF, textos da área médica e tal, eu coloquei um texto aqui pra gente trocar uma ideia, tá, que fala assim: "Cell phones don't up kids' cancer risk". O telefone celular, ele não aumenta, don't up, ele não aumenta o risco de câncer, nos kids, né, nas crianças. Beleza. Tem um gráfico, tá? Então, a presença de um gráfico em um texto, cara, é até uma dica, assim, para o Enem, né? O Enem não usa figurinha para a prova ficar bonita. Vamos botar um gráfico aqui, porque daí vai ficar bonitinho, né? Não tem isso, né, cara? Se foi colocado um gráfico, é porque ele vai, de alguma maneira, ou ele pode, de alguma maneira, influenciar na interpretação ou na resposta, tá? Então a gente tem que olhar para ele numa boa, né? Ó, vamos fazer na ordem que eu faria aqui então, né? Como é que eu faria, como é que eu leria esse texto? Cell phones don't up kids' cancer risk. Study. No damage seen to brain. Não foi visto nenhum dano ao cérebro. Então encaixa. Então esses dois aqui, né, o headline e o lead estão dizendo a mesma coisa. É um texto, ó, a ordem que eu faria, né? É um texto jornalístico. USA Today é um jornal, né? USA Today é um jornal. Beleza. Quando é um texto jornalístico, a gente viu isso há uns capítulos atrás. Provavelmente o título e o primeiro parágrafo vão dar um resumo do texto para aquela pergunta geral, sobre o que fala o texto, qual é a ideia do texto, qual é a conclusão do estudo, o que os médicos notaram, beleza? Eu vou dar uma olhadinha no gráfico. Connected Youth, percentual de 8 to 18-year-olds who own cell phones. Percentual de entre 8 e 18 anos que tem telefone. E em 2004 era 39% só. Em 2009 já era 66%. Se fosse hoje, hein? Se a gente botasse um 2025 aqui, ó,
Se a gente projetasse um dado de 2025, pô, provavelmente essa barra seria lá em cima, né? Quase perto dos 100%. Beleza? Texto. Using cell phones doesn't increase children's cancer risk, according to a new study. Falou a mesma coisa que estava na linha de cima, né? Sacou? Que o texto, a gente já fez texto jornalístico, né? Já era assim, é uma característica. Telefone não aumenta risco de câncer. O estudo mostrou que não causa danos. Telefone não aumenta risco de câncer. O estudo mostrou, né? The latest in a series of papers, uma série de papers, de trabalhos, that find no link between phones and brain tumors. Não tem ligação entre telefone e tumor no cérebro. Cara, é a quarta vez que diz a mesma coisa, mas isso é uma característica do texto do jornal. Scientists say the study is important because it's the first of its kind to focus on children. Eu tenho um texto que fala. A gente fez um estudo, blá 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 blá. Esse estudo ele é muito importante, porque ele é o primeiro a fazer alguma coisa. Ele é o primeiro a ser feito para crianças, com crianças, né? Studies authors compared the cell phone habits of nearly 1,000 children in Western Europe, including 352 with brain tumor e 646 without. 1.000 crianças. 352 com tumor, 646 sem tumor. Kids who used cell phones were no more likely to develop a brain tumor than others. No more likely. O likely é uma palavra que a gente já falou antes sobre a importância dela. Então, o likely é o provavelmente, né? Olha, as crianças que usam o celular, não é mais provável que ela tenha um tumor do que as outras. Cara, isso aqui é a mesma coisa que já estava dizendo lá em cima, né? According to the study of children ages 7 to 19, published online Wednesday, Journal of National Cancer Institute. Scientists have been eagerly awaiting these results. Cientistas estavam ansiosos por esses resultados, disse essa mulher, doutora nesse instituto, que wasn't involved in the study. Não participou do estudo. Ela só estava ansiosa pelos resultados, né? It's very reassuring. Ah, tá, é reassuring. Nós estamos reafirmando que não tem nada a ver, tá? Então, assim, ó, é claro que a CAF vai fazer um texto da área da saúde, esse aqui pode ser o texto, né? Não tem problema. Se você percebeu, tá tudo colorido aqui, né? Se você percebeu que é do jornal, a pergunta geral, qual é a ideia geral do texto, qual é o objetivo do estudo, né? Vai estar no começo. Daqui para frente, eles vão trabalhar com coisinhas. A segunda questão vai ser com coisinhas. Os números, por exemplo, né? Então eles gostam muito. Mais crianças com do que sem tumores. Mais crianças sem do que com. Não, menos crianças com. As crianças, o número de crianças aumentou de 352 para 646, né? Então, porque eles vão trabalhar muito com esses números aí. Beleza. Dá uma olhadinha nisso daqui, ó. Esse é da UFSC, né? Mas ele serve legal pra gente nesse momento aqui também, tá? Out of school and out of work. Pô, eu assisti uma reportagem na TV hoje ou ontem. Hoje ou não sei mais. É da idade. Hoje ou ontem sobre isso aqui, né?
da preocupação com isso aqui. Out of school, out of work. Fora da escola, fora do trabalho. World Bank Group Report. Throughout Latin America, através da América Latina, youth who are neither working nor in school, jovem que não está nem trabalhando nem na escola, often labeled ninis. Eles são labeled. Um label é um rótulo, né? Então eles são labeled, eles são rotulados de ninis. Tem o péssimo exemplo, né, para jovens, mas tem aquelas garrafas de whisky, não tem? Que é o red label, black label, green label, blue label. Na verdade, rótulo vermelho, rótulo preto, rótulo azul, rótulo verde, né? E é isso que está escrito ali. E aí a gente tem aquele outro lance, né? Se estivesse escrito rótulo vermelho, rótulo preto, rótulo azul, tu não ia aceitar pagar um valor diferente. Mas como está escrito Blue Label, Black Label, parece mais chique, né? Aquele assunto lá dos primeiros capítulos. Ó, o jovem que não está nem trabalhando nem na escola é o nini. De uma frase em espanhol, ó. Ele nem estuda nem trabalha. Que em inglês está escrito lá em cima. Out of school and out of work. 1 in 5 youth in the region. 1 em cada 5 jovens da região. Mais de 20 milhões de jovens entre 15 e 24 é um nini. Moreover, aula de conjunções, capítulo 5, a matéria mais importante do curso inteiro. Além do mais, the problem has proven very persistent. O problema é persistente. Despite, capítulo 5, apesar da performance econômica forte da América Latina na década de 2000, crescimento econômico vibrante, significativa redução na pobreza e desigualdade, proporção de ninis caiu marginally, caiu muito pouco. The number of ninis actually increased. O número de ninis, na verdade, nem, né, que fala em português, aumentou. Queridos, eles adoram as contas, né? Então eles adoram as contas, os números. Percebam que tem várias alternativas aqui, ó 20%, 15 a 24, década de 2000, aqui tem, reduced, aqui tem decreased, aqui tem risen, né? O que aumentou, o que diminuiu. Eles adoram os números. Vamos voltar nessa frase aqui, ó. Proportion of ninis fell marginally. The number actually increased. A proporção caiu marginalmente, pouco. O número, na verdade, aumentou. A gente consegue entender isso? Vamos fazer uma conta hipotética aqui, tá? Eu vou rabiscar. Eu não tenho certeza desses dados que eu estou falando, é só para vocês entenderem. Em 1800, 50% da população brasileira era de escravos. 50% da população brasileira era de escravos. Eram 100 mil escravos no Brasil. Tá? Fácil, né? Um absurdo mais fácil. Em 2025, 1% da população brasileira vive em condições análogas à escravidão. Vivem escravizados. Pois é, querido. Só que 1% da população brasileira hoje dá quase 250 mil pessoas. Entendeu? Ó, vou pegar uma coisinha diferente aqui pra gente, ó. A proporção diminuiu. Aqui, ó. The proportion of ninis fell. A proporção diminuiu, passou de 50 para 1. Mas o number actually increased.
mas o número, na verdade, aumentou, tá? Então, é só um outro exemplo para a gente interpretar bem aquela frase ali, tá? Cheguei na questão, pá, vamos dar uma olhada aqui na questão, ó. Aqui dizia one in five, um a cada cinco. Aqui diz 20%. Padrão. Sempre vai fazer isso. Trocar, né? Só que aqui fala world population. E aqui fala Latin America. Então, não. Number of ninis in Latin America has risen. Nevertheless, porém, contudo, capítulo 5, pobreza e desigualdade decreased, diminuíram. Boa, ótimo, é isso aí. Ninis, those people whose age ranges from 15 to 24, isso. Unemployed, desempregados. Out of school, isso. With the strong economic performance, com a economia forte da América Latina nos anos 2000, number of ninis reduced. Não, cara, o number of ninis increased. Aumentou, não diminuiu, né? Então não foi. E a 16 é aquela que às vezes a gente não precisa, no desespero, eu não preciso nem ler o texto, né? No desespero. Living as an in is considered to be an economical benefit for Latin America. Rapaz, tu tem 20 e poucos anos, tu não estuda, tu não trabalha, tu acorda meio-dia, come feito um mamute e joga videogame até as 5 da tarde e vai dormir de novo. Tu é um benefício econômico para tua família. Ai, que bênção, né? Meu filho que eu amo. Benefício econômico. Tem um problema econômico para tua família, né? Então é a mesma ideia aqui, ó. Não é considerado um benefício para a América Latina. Ele é um problema. O gabarito dessa daqui seria 0,6. Boa? Ô, dá uma olhada nisso aqui, ó. Vamos para frente. Mais um, tá? Mais uma. É o último texto dessa aula aqui, tá? Daí eu vou trocar de slide, eu vou abrir outra aula, que daí é uma aula inteira de interpretação. Italian University switches to English. A universidade italiana muda para o inglês. BBC. Textinho do jornal, né? Cara, vamos, antes de ler o texto, por que uma universidade italiana pararia de falar italiano e começaria a falar inglês? Por que raios eles fariam isso, né, cara? Por que eles falariam isso? Ah, seria porque o inglês é uma língua global, porque globalização, porque italiano só fala na Itália e aí pode ter pessoas de outros países, porque, né, o inglês pode ser a língua franca e, enfim, tá bom. A letra D diz tudo que tu tá falando aí, ó. Substituir a língua nacional para se inserir no contexto da globalização. Mas eu preciso do texto. Milan is crowded with Italian icons. Pá, lá em Milão tá cheio de ícones italianos. Which makes it even more of a cultural earthquake. É um terremoto cultural. Uma das universidades líderes da Itália, a Politécnica de Milão, is going to switch to the English language. Vai mudar para o inglês. Isso aconteceu mesmo, tá? Isso aconteceu mesmo. The university has anunciaram que a partir de 2004, a maioria dos seus cursos, all its graduate courses, todos os cursos de graduação, taught, que é passado de teach, né, que é ensinar, e access, que é avaliar. Lembra que o access de acesso, o access de acesso, ele é com C, né? Ele é assim, ó. Tá? Esse aqui, ó, serão ensinados e avaliados inteiramente em inglês, ao invés de italiano.
Waters of globalization arising around higher education. É a globalização chegando no ensino superior. Ué, university believes if it remains Italian speaking, it risks isolation. Se continuar falando italiano, vai ficar isolada. Porque italiano, basicamente, é só na Itália, né? Italiano só fala na Itália. Salvo uma ou outra exceção. Inglês, pô, inglês fala em vários países, português fala em vários países, espanhol fala em vários países, né? E aqui, ó, e daí vai ser unable to compete, incapaz de competir como uma instituição internacional. We strongly believe classes should be international classes, aulas internacionais. A única maneira de ter international classes é fazendo English language, é usando English language. Então a universidade decidiu mudar para se inserir na globalização. Tá? Não é tão difícil assim, né? É uma questãozinha do Enem. O que que eu quero usar para gente aqui, ó? Tá? Um dos motivos para eu usar esse texto aqui. Eu tenho palavras aqui como access, né? Avaliar, que avaliar pode ser usado em várias situações, né? A gente vai avaliar a tua saúde, a gente vai avaliar a doença, a gente vai avaliar a nota, a gente vai avaliar o conhecimento. Aqui tem able, unable, né? Capaz, incapaz. Mas eu queria chamar de novo a atenção de vocês para essas coisinhas assim, ó. All its graduate courses. Todos os cursos. Inteiramente em inglês, né? Aqui, ó. The only way. A única maneira. Então o cara não falou assim, olha, a melhor maneira é. Não, ele não falou a melhor maneira, ele falou que a única maneira. Né? Ele não disse quase todos, ou a maioria, ou. Não, ele falou todos. Né? Aquelas palavras que chamam a nossa atenção sempre, tá? Independente do assunto. Ó, deixa eu tirar isso aqui. Eu vou tirar esse slide aqui. E eu já tenho outro aqui pra gente, capítulo 7. Que eu já postei lá naquela nossa pastinha. Já mandei. Eu já postei naquela nossa pastinha e eu já mandei para a coordenação para eles enviarem para vocês. Se você quiser muito a pastinha, peraí, ó. Se tem alguém que. Enquanto isso, vocês vão me vendo aí. Se tem alguém que não veio nas aulas, alguma coisa assim, não sabe o que está acontecendo, eu criei uma pastinha há um tempo atrás. Ó, eu criei uma pastinha onde eu vou postando as aulas. Eu sei que a coordenação manda para vocês, mas é, às vezes por aqui tá mais rápido, né? Ó, às vezes por aqui tá mais rápido. Cadê vocês? Ué, aí, o Gustavo tá aqui, a Lívia tá ali. Cadê vocês? O chat aqui, ó. Ó, se alguém não tem a pastinha, ó, eu acabei de botar ali no chat outra vez. Tá bom? Legal? Vamos nessa. Coisinhos, o tio vai abrir outro slide aqui pra gente, ó. Aqui. Que seria o capítulo 7, que seria um capítulo só de interpretação, tá? Molezinha, hein? Molezinha isso aqui, hein? Só pra gente começar, ó. Deixa eu botar o chatzinho aqui. É, pum, aqui. Pá, aí. Ó, molezinha só pra gente começar. Já que a unidade falava de idiomas, né? A unidade falava de expressões e tal, ó. What's it all about? Don't put, don't put
all your eggs in one basket. Não coloque todos os ovos na mesma cestinha. O título do texto é uma pergunta, né? What's it all about? Considerando verbal e não verbal, né? Considerando o que está escrito e a imagem, o que é What's it all about? Tipo, What's it all about? Sobre o que se trata isso aí, né? Sobre o que se trata essa figurinha e isso que está escrito aí. Isso aqui é só pra gente começar, né, cara? Daí tem umas besteiras aqui. Galinha dos ovos de ouro. Preocupação com escassez de ovos. Incentivo ao consumo de ovos. Não, né, cara? Não bota tudo na mesma cestinha. Conselho sobre o risco de perder tudo. Né? Então tu tem várias dicas de vida. Você tem vários contatinhos, vários contatinhos. Daí você começa a namorar, você apaga todos os outros contatinhos. Não, porra, não faz isso, porque daí tu corre o risco de ficar sem nada. Deixa o contatinho ali. Vamos para um texto melhor, porque a aula já está quase encerrando. Quando tem gráfico, pensa aí, não é para ficar bonitinho, né? Não é para ficar bonitinho. O gráfico é para ajudar. Lá, ó, US Labor Market in all its ugliness. Mercado de trabalho americano em toda a sua feiura. Tá na moda falar, né? Mercado de trabalho americano, economia e tal. Vamos lá. Mercado de trabalho americano e toda a sua feiura. Olha esse gráfico. De acordo com o gráfico e o texto, o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Letra A, ele está em expansão, cara. O mercado está em expansão? Não, ele não está em expansão. Né? Ele melhorará nos próximos meses? Não, o gráfico está ali para nos ajudar. O mercado de trabalho está em crise. Tá, mas ele pode estar recebendo investimentos e não diz no gráfico. Não, tudo bem, beleza, é por isso que a gente vai ler o texto agora. Né? Mas no desespero, se você ficou sem tempo ou se você não entendeu o texto, nós vamos só pelo gráfico. Olha aqui. There are many ways to look at the week June jobs report. Tem várias maneiras de olhar para o relatório de trabalhos de junho, que foi fraco, né? O mês de junho muito fraco. E essa é uma maneira que captura mais broadly, amplamente, the lack, a falta de labor market activities, de atividades no mercado de trabalho. Labor é uma boa palavra para a gente, tá? Labor é trabalho. Sabe quando tem ginástica na empresa? Às 10 horas da manhã, todo mundo vai parar na empresa e vai fazer um alongamento. Aquilo se chama ginástica laboral, né? Porque você faz ginástica no trabalho. Nossa, Celinho, esse slide foi muito bem elaborado. Elaborado. Né? É porque deu muito trabalho para fazer, tá? Então, vem de trabalho, né? Ó, 16 ou mais empregados em relação à população. 16 anos ou mais empregados em relação à população. 58,2% apenas. Se eu pegar todo mundo que tem 16 anos ou mais, só 58,2% está empregado. Um número worse, um número pior do que esse, só em 1983. Of course, some of the younger group are students. Claro, alguns de 16, 17 anos, dos mais jovens, são students. The older group, retirees. Claro que alguns do grupo mais velho, retire é aposentar, né? Retirar, né? Retirement é aposentadoria. But a chart of those between the ages 25 to 54. Mas se eu pegar um gráfico
de 25 a 54 anos, o gráfico vai ser pretty similar. O gráfico vai ser muito parecido. Então, veja, não fala em intervenção do governo, não fala em receber investimentos. Cara, pelo gráfico eu sei que não está em expansão, pelo gráfico eu sei que não vai melhorar, porque o gráfico está em queda, o texto também não cita isso, né? Eu tenho mais um aqui, ó, que fala de gráfico, e mais um de texto, e mais um, e mais um, e mais um, e mais um, e mais um. Só que o nosso tempo já acabou. 7h30. O professor Chico, inclusive, já deve estar ali. Por que que vocês não botam foto de vocês? Eu sei por que que vocês não botam. Ah, Lara Videira, Maria Alice. Hoje até que tem bastante gente com foto, ó. Mas a aula acaba 7h30, né? A Yes, aula. Tá ali o Chico, ó. Sabe por que que eles não botam foto aqui nesse quadradinho pra gente ver, Chico? Porque a porque cabeça deles é muito grande. Eles são tudo, eles um, são tudo cabeçudo. Não cabe um, nesse buraquinho aqui, ó. É, a tua um, cabe, a tua cabe, Lívia, porque tu tirou a foto lá do outro lado da rua. Mãe, tira a foto daqui que eu vou lá do outro lado, pra minha cabeça caber ali no negocinho. Porque a maioria não bota, ó. São tudo uns cabeça de caixa d'água. Hã? Tchau pra vocês, viu? Boa aula aí, Chico. que Valeu. teoria. Boa noite, tchau, tchau. Eu fico aqui pensando isso. Eu vou continuar tirando as minhas pelinhas aqui, ó. Dá Ah, um meu Deus. tchau.